Então, vamos falar um pouquinho sobre qual a capacidade de uma empresa de gerar lucro com os ativos que ela possui. Nós temos o ROA, né, que é o retorno sobre o ativo. Todas as empresas, né, possuem os seus ativos, né, e quando elas estão operacionais, né, e quando ela gera lucro, ela gera, né, um lucro líquido. E nós podemos verificar quanto que ela gera de lucro líquido em relação ao quanto de ativo que ela possui. Justamente nós temos o ROA, que é o lucro líquido sobre ativos totais. E nós podemos verificar com isso se a empresa está sendo eficiente na utilização de seus ativos, né? Digamos, uma empresa que tem 136, que gerou de lucro líquido 136 milhões de reais, né? Um pouquinho mais, 379 milhões de reais. E ela possui 2.559.156.000 reais em ativos. Ora, fazendo esse cálculo, nós temos um ROA, né, que é o lucro líquido sobre os ativos totais, de 5,33%. E é uma rentabilidade em relação aos seus ativos totais, ou seja, do que ela tem de ativos, ela converte 5,33 em lucro líquido. E se o ROA for baixo em comparação com a média do setor, como que a gente analisa esse indicador chamado ROA? Se o ROA for baixo em comparação com a média do setor, isso pode significar que a empresa tem algum dos seguintes, ou todas elas, né, ou outras causas. Isso pode ser, é muito amplo, mas tem algumas pistas. Pode ser que os investimentos que não utilizam mais os ativos de maneira rentável, né? Pode ser que ela tenha ativos antigos, obsoletos ou mantidos incorretamente. Pode ocorrer também que ela tenha desperdícios de matéria-prima, de despesas gerais e defeitos do produto. Ou ainda ela pode ter investido em ativos fixos que ainda não estão sendo rentabilizados, ou seja, que ainda não está gerando lucro líquido para ela. E temos também, além do ROA, né, que é o lucro líquido sobre os ativos totais, temos também o ROI, que é o lucro líquido sobre patrimônio líquido, né? Em relação também com as métricas, né, de lucro líquido e do balanço patrimonial, né? Se nós tivermos uma empresa, exemplo, em que o passivo total é zero, ou seja, ela não tem nenhuma obrigação. Nós vimos naquele item inicial que o ativo total menos o passivo total é igual ao patrimônio líquido. Se o passivo total é zero, eu posso somar zero, subtrair zero, não vai fazer diferença nenhuma. Logo, se eu tenho um passivo total igual a zero, os meus ativos totais vai ser igual ao meu patrimônio líquido. Com isso, o meu ROI vai ser igual ao ROA, né, nessa situação. Exemplo. Mas, né, normalmente o que a gente vê é que o passivo total é diferente de zero, né? Inclusive, há empresas em que o passivo total é maior que o ativo total e isso gera umas situações complicadas para a empresa. Mas, retornando aqui na nossa discussão, os ativos totais, quando a gente tem um passivo total diferente de zero, os ativos totais vão ser maiores que o patrimônio líquido. Então, o ROA vai ser sempre menor que o ROI. E ROA e ROI, qual que é o melhor, né? Um verifica o lucro líquido em relação ao ativo total e o outro o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. Se eu tenho um aumento aqui do meu ativo total e eu tenho um aumento também do meu lucro líquido e do meu, no caso aqui, né, eu tive, olha só, eu aumentei o meu ativo total por meio de passivos, né? Eu contraí dívidas para a construção de um ativo, né? E o meu lucro líquido aumentou. O meu ROA, né, ele vai me sinalizar se o ativo total e o lucro líquido aumentaram proporcionalmente. O meu ROA vai se manter estável, mas o meu ROI vai aumentar, né, porque ele só considera que o lucro líquido aumentou, mas que o meu patrimônio líquido continua o mesmo, né? E se o meu patrimônio líquido aumentar, aí o ROI também vai se modificar. Temos prós e contras, né? Como prós, temos que considerar
que eles medem a eficiência dos ativos em produzirem, em gerar receita mesmo para a empresa. E também temos que avaliar a gestão do capital e a gestão do capital de giro. Isso é uma outra avaliação importante. Como contras, né, uma pequena variação no propósito da empresa pode variar muito o ROA e perder a comparabilidade. E sozinho esses dois indicadores não servem para nada.